Olá a todos, aqui é Edumeira Online, trazendo hoje personalidades aqui fantásticas. Estou aqui com Fernando Melo, do canal Comunicação e Política, Laudelino, nosso viajante do tempo, e aqui Rafael Fontano, grande âncora da direita. Do canal do Eduardo Meira. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos fazer um sim, seu professor de história mentiu, com o Laudelino. Ele não teve aqui na semana passada, pessoal. Ele demorou para chegar porque parece que deu um problema na máquina do tempo dele. Ele estava lá em 1822, foi ver qual era a raça do cavalo do Dom Pedro, foi isso? Foi. E aí ele acabou demorando um pouco para chegar. Isso aí. Mas é isso aí, estamos aqui hoje e vamos trocar uma ideia com vocês aí sobre a independência do Brasil, logo após a vinheta. Bom, pessoal, estamos aqui de volta então, e como não poderia deixar de ser, vou passar a âncora para Rafael Fontana. Rafael, por favor. É o que afunda, né? O programa, né? O âncora. Pessoal, muito legal, é um prazer estar aqui pela primeira vez com a presença do Laudelino, a gente fazendo um programa juntos, que já queríamos fazer há muito tempo. Verdade. Muito legal. E Fernando Melo, claro, a voz mais sensata da direita brasileira. E a gente vai falar hoje, qual é o tema, Laudelino? Independência do Brasil. Desmistificando. Desmistificando. Primeira desmistificação, não foi Tarcísio Meira. Não foi Tarcísio Meira. Não foi Tarcísio. Muita gente não fazia durante a... Pedro. Ele tem um nome bonito, ele tem um nome Meira, né? Um nome abençoado. É verdade, é do clã do Meira. É do clã do Meira. Mas, então vamos lá. O que você traz de hoje pra gente? Eu tenho uma pergunta, eu tenho só uma pergunta antes aqui pro Fernando Melo, já que o Fernando ainda não falou nada. Fernando, o meu professor de história é o doutor Patropi, ele era doutor, né? Patropi. Ele me falou que Dom Pedro subiu ali para as margens do rio Ipiranga, em cima de um burrico ou de um jumento, que ele tava com caganeira. Seu professor de história, o que ele contou para você? A mesma coisa. A mesma coisa. Mas aí, depois que a gente cresce, né, e começa a ler por conta, quando você começa a estudar fora da escola, é que você começa a aprender, né? Então, quando você começa a ler realmente autores que tem algo para te passar, aí você começa a ver as besteiras que a gente aprendeu, né? E o grande problema, né? Fala assim, vamos falar sobre a independência do Brasil, né? Você não sabe se a gente vai falar é bom ou é ruim, né? É algo feliz ou é algo triste? Porque a gente fica sempre com aquele ensinamento que a gente aprende na escola em convergência ali, né? Com tudo aquilo que a gente aprende depois. E aí, quando a gente vai ver realmente a história do Brasil, a gente vê algo que, por exemplo, o que mais me marcou é a visão do João Camilo de Oliveira Torres, que ele fala sobre o Brasil sendo o império na América Latina e com todos os outros países ao redor do Brasil, enquanto se destruíam, né, se degladiavam, inclusive em guerras civis, o Brasil era respeitado como um império, como a coroa na América Latina. Então você pega todos esses episódios que vêm só para zoar com a história do Brasil e acabar com a nossa autoestima, né, fazer com que a gente cresça sempre com aquela mentalidade de que um dia eu vou sair do Brasil e aí eu vou conhecer a civilização e tal. Estava aqui, né? Fernando Melo, que não esteve lá, mas esteve nos livros, né? Teve um presidente da República, não sei se foi da Argentina, se foi da Bolívia, na época que, quando foi proclamada a República, ele disse: foi-se embora a única democracia das Américas. Porque ele já reconhecia que, mesmo tendo um sistema completamente diferente, que era uma referência aquele reino ali do Brasil. Tanto é que Dom Pedro II era admirado no mundo inteiro, foi mediador de vários conflitos entre países e tal. Então, mas isso é outra história. Vamos lá, independência. Vamos à independência. Você não consegue contar a independência sem retroceder um pouco para entender o contexto lá de Portugal. Tá? Isso é bastante relevante, porque lembra que no último episódio lá, penúltimo, nós falamos que Dom João VI tinha voltado para Portugal para pacificar, vários problemas aconteceram lá no pós-derrota de Napoleão, né? Bom, história, ela tem um problema crônico, que é o seguinte: você pode contar ela em várias camadas diferentes. Por exemplo, você faz uma viagem do Rio de Janeiro para Brasília, você consegue contar essa história
do ponto de vista da geografia do caminho, das conversas que vocês tiveram dentro do carro. Você pode contar isso gastronomicamente pelos locais que você parou para comer e tal. Então a história também é assim. Você consegue contar a história da independência do Brasil sob o ponto de vista jurídico. É importante. Sob o ponto de vista dos personagens, a história, o ponto de vista político. Então tudo se encaixa. Mas quando a gente vai contar alguma coisa, a gente tem que escolher um viés desse aí e seguir por ele. Porque é muito relevante você compor vários pedaços, mas isso perde um pouco. Serve para o livro, não serve para você contar uma história para uma pessoa, contar uma história para vocês. A gente tem que manter uma linha para que aquilo faça algum sentido naquela linha que você está seguindo. Como a gente está contando sobre essa desmistificação, a gente vai focar na desmistificação das coisas que aconteceram, sem esquecer que, com toda a nossa boa vontade, muita coisa vai ficar de fora. Então, não adianta chegar e falar, pô, esqueceu tal isso, esqueceu tal aquilo. Não esqueceu, não dá para contar, né? Então vamos lá. Dom João VI voltou para Portugal. Portugal estava criando uma nova Constituição, né? E lembra que aquela movimentação que agitou a Europa foi uma movimentação napoleônica, onde Napoleão queria destruir todas as monarquias e ele queria destruir o tal do Ancien Regime, o antigo regime, e o novo regime, que era as ordens napoleônicas, né? Ele queria uma nova figura jurídica. Ele queria criar um novo normal com uma governança global. Então, e aí aquilo foi destruído, mas essa semente ficou. Essa semente napoleônica ficou em vários países, né? E veio para o Brasil também. Outra história, que vai ser o próximo capítulo quando a gente for falar da nossa primeira Constituição. Então vamos falar só da independência hoje. Então, as cortes portuguesas queriam que voltássemos a um status anterior, onde Portugal seria aquele centro do reino e o Brasil seria uma colônia produtora de mercadorias, com toda a venda do que era produzido aqui acontecia em Portugal, não acontecia aqui. Aqui os portos estavam fechados e tal. Então, todo o trabalho que foi feito de criação de liberdades aqui no Brasil, a gente falou no último capítulo que você vai na história jurídica de Portugal, vai lá na Torre do Tombo, vai lá nas universidades que guardam muita história de Portugal, você não tem uma única referência à colônia. O Brasil nunca foi tratado por Portugal juridicamente como colônia. Era como se fosse um estado, como nós temos hoje Rio, São Paulo, e era mais um pedaço do reino, não tratado diferentemente, porque o termo colônia vem lá dos ingleses, né, e da maneira como eles trataram, completamente diferente. A visão ali, Laudelino, agora eu vou aproveitar para falar todas as minhas dúvidas. Vou falar todas as minhas dúvidas aqui, porque aí você vai tirar agora. Nós estamos aqui, o professor Laudelino teve lá, ele vai explicar para a gente tudo. Vou abusar, agora eu vou abusar. Nesse ponto que você está falando, o que a gente via era um tempo onde a Europa era formada por alguns impérios, e os impérios, naturalmente, eles buscam sempre a expansão territorial. Então a gente foi muito massacrado ao longo dos anos, né, do século XIX, do século XX, com aquela visão anti-imperialista, de sempre colocar quem vem do hemisfério norte como alguém maior, como burguês, naquela luta de classes onde a gente está sempre embaixo, e Portugal nos tratava como os negrinhos, né, como aqueles malandros ali de Salvador, do Rio de Janeiro e tal, mas no fundo era uma coroa expandindo o seu território, da mesma forma que a Inglaterra também expandiu o seu território, a Holanda, a França, era isso mesmo? Sim, era isso mesmo. E é interessante porque você vai ver a discussão por exemplo, da abolição da escravatura, né? Se diz que aconteceu por pressão inglesa, né? E você vê no mesmo Aberdeen e tal. De Aberdeen. Isso está numa palestra que eu faço sobre a questão Christie. E você encontra a Inglaterra no mesmo período apoiando os estados do sul na Guerra da Secessão Americana, que eram os escravagistas. Exatamente. E na Ásia, eles tinham os escravos chamados coolies, que eram... Eles diziam que não era escravidão, mas você era retirado de onde você morava, colocado no porão de um navio, levado para a Ásia para trabalhar nas colônias inglesas e tinha que assinar um contrato. Aí falaram, não, tem um contrato, né? Então isso não é escravidão. Sim. Mas é o seguinte, você ia morar e trabalhar lá naquela colônia, as suas despesas, eles cobravam a sua moradia, cobravam a sua alimentação,
E o fruto do trabalho daquele escravo era sempre inferior à dívida dele. Então ele nunca conseguia ir embora. Escravidão por dívida. O que hoje nós chamamos de Chinese Trap. Então eram os escravos puros à mesma época. E você não tem como negar que existia na Inglaterra, no mesmo período, um movimento abolicionista. Porque a humanidade é muito plural, né? Você não tem como chegar e falar, olha, o britânico fazia isso. Não, não tem essa uniformidade em lugar nenhum, tá? Então existia realmente as sociedades anti-escravidão. Esse movimento, ele acontecia no parlamento, era sincero. Eles discutiam quando a Inglaterra cometia algumas atrocidades aqui, como aconteceu com a gente, eles afirmando que estavam lutando contra a escravidão, tomaram mais de 300 navios brasileiros aqui no nosso litoral, né? E a Câmara dos Comuns lá na Inglaterra tinha debates de parlamentares lá contra, falando isso é uma ilegalidade, isso é uma invasão da soberania de um outro país. Então a humanidade é muito plural. Então o Fernando está certo. Mas aí a gente voltando à linha da independência, as cortes queriam que voltasse esse status quo anterior, tá? Então Dom João VI estava em Portugal, Dom Pedro I no Rio de Janeiro, casado com Leopoldina, e tocando a vida como um regente aqui do Brasil, né? Príncipe regente. Quando ele era quase que um devoto da Leopoldina, né? A Leopoldina, ela percebeu algumas movimentações estranhas em São Paulo, e Minas Gerais também estava acontecendo, e ela fala assim, Pedrão, eu acho interessante você dar uma chegada lá, porque o Bonifácio já falava para ele, né, que não bastava ele ser o príncipe regente, o povo tinha que conhecer o seu príncipe, né? Não tinha que ser só através dos jornais, tinha que conhecer presencialmente. É outra coisa, né? Quando você conhece pessoalmente o líder do seu país, a gente vê como que encanta o povo ter contato com o seu líder, ainda mais quando ele admira, como ele gosta, né? Eu vi isso ontem lá no Nordeste. O Bolsonaro teve lá, tal. Isso é encantador. O ser humano tem essa característica quando ele vê um artista de cinema que ele gosta, um líder, um cantor. Isso naturalmente encanta a gente. Você fica feliz de estar na presença da pessoa, então os espíritos mudam quando você tem uma situação dessa. Então, Pedrão pegou lá o cavalo dele e foi resolver conflitos. Ele passou por Santos, passou por Cubatão, passou por São Paulo, e na volta dele de Santos, subindo a serra, né, ele recebeu um conjunto de cartas que a historiografia tradicional fala apenas de duas, que fala uma carta da Leopoldina, outra carta do Zé Bonifácio. Mas não, foi um conjunto de cartas. Ele recebeu 2 cartas da Leopoldina, uma carta do Zé Bonifácio, recebeu uma carta de cada uma das irmãs, 2 irmãs que mandaram cartas para ele. Ele recebeu uma carta também de um espião inglês que era contratado dele, todo mundo sabia, que trazia informações lá da Europa e tal. E ele recebeu um conjunto de correspondências que vieram da corte portuguesa, que chegaram no Rio de Janeiro. Elas foram endereçadas lá para Pedro, mas Pedro não estava. Quem recebeu foi Leopoldina. Leopoldina abriu aquelas cartas, leu, chamou Bonifácio, que era o 01 deles, chamou, mostrou. Bonifácio convocou, a pedido dela, o Conselho de Estado, porque as cartas eram muito graves, tinham várias informações ali. Fora as informações da corte, que estava praticamente pedindo para aquele moleque. Eles se referenciavam a ele com algum desprezo, né? E algumas cartas que vieram contavam esse contexto de Portugal, o quão maltratado Dom Pedro era. Até Dom João VI estava sendo maltratado lá em Portugal. E Laudelino, antes que você chegue nisso, eu como paulistano, porque essas cartas chegaram no Rio de Janeiro. É porque o Rio era a capital, né? Exatamente. E qual que foi o contexto que levou a independência ter sido declarada em São Paulo e não no Rio de Janeiro? Vamos chegar. A capital era o Rio, as cartas chegaram no Rio. Vamos chegar. O que Pedrinho foi fazer em São Paulo? Então, Leopoldina leu a carta, ficou... Ela, como nós falamos no episódio anterior, né? Ela era uma chefe de Estado pronta, uma Habsburgo, mestre em ciência política. Então,
ela olhou aquilo, não gostou do que viu, chamou Bonifácio, convocaram lá o Conselho de Estado, tem uma pintura muito bonita, que mostra a Leopoldina sentada numa mesa, o Conselho de Estado de pé, todo mundo ali discutindo, você vê Bonifácio num canto lá e tal, e ela que presidiu essa reunião do Conselho de Estado, onde eles resolvem escrever algumas recomendações para Dom Pedro I, que não estava presente. Ele não estava nem sabendo dessa. Ele não estava sabendo. Na época não tinha e-mail, não tinha internet 5G. Tinha um mensageiro que era de extrema confiança de todo mundo, Leopoldina se referenciava a ele na primeira pessoa, acho que era o Paulo, e o cara ficou ali fora, em pé, do lado do Conselho de Estado, já falaram, o Bonifácio falou para ele, você vai consumir quantos cavalos sejam necessários para você entregar essa carta para ele, que era um conjunto de correspondências, né? Ele estava onde? Ele estava voltando de São Paulo, pegando a serra, para vir em direção ao Rio de Janeiro. E você estava lá na caravana? Na caravana, na comitiva ali, no meu cavalinho. Mas a gente vai chegar na história do cavalinho. Não deixem eu passar da história do burrico. Não deixa, porque às vezes a gente começa a conversar e algumas coisas escapam, isso é muito relevante. Bom, então esse mensageiro sai do Rio de Janeiro com esse conjunto de cartas que vieram da corte, mais a carta escrita pela Leopoldina, mais a carta escrita pelo Bonifácio. Então, a historiografia fala dele recebendo 2 cartas, não, ele recebeu um conjunto de cartas numa malinha lá. Então, o mensageiro levou 5 dias a cavalo para chegar, foi no limite da exaustão física, e ele encontra Dom Pedro I na região próxima do Rio Ipiranga. Foi um encontro, foi uma coisa casual. Ele estava voltando em direção ao Rio e o mensageiro veio e se encontraram ali. Beleza. Então não foi nada combinado. Nada combinado, não. Olha só. Ali a gente tem que dar uma pausa, que é o seguinte. Dom Pedro estava com caganeira? Estava. No dia anterior e no outro anterior, tal, porque teve um jantar lá em Santos, não caiu muito bem. E nessa viagem até o dia anterior, ele parava toda hora para ir lá no mato, e a descrição do padre Belchior, que é o melhor relato de toda aquela comitiva, é de um padre, porque ao longo do tempo eles perceberam que, os historiadores, que de todo mundo que relatou, ele não só relatou a época, ou seja, ele escrevia durante a viagem, escreveu logo após a viagem, e os outros escreveram anos depois, sendo que um que é muito referenciado, escreveu, o Canto Melo, escreveu 42 anos depois. 42 anos. 42 anos depois o cara parou para escrever, escreveu um monte de coisa em desacordo com os outros, mas a nossa historiografia moderna faz o quê? Ela vai lá e pinça aquele que é o mais interessante, que ajuda a denegrir, que é o cara da caganeira, o cara do burrico. Que era normal, 40 anos depois, a pessoa esquecer vários. Já era o tio do pavê, sentado lá, com os netinhos brincando com o cabelo dele, pintando a cara dele. Ele quer contar a história de uma forma engraçada, pra interessar. Não, e era um camarada do Dom Pedro de cachaça, se bem que o Dom Pedro I não bebia, mas ele era um... Cachaça é o nome da reunião. Que ia com Chalaça. Chalaça era um amigo de... muito capoeirista, muito famoso no Rio de Janeiro, Chalaça. Tinha um outro, como é que é o nome? Vidigal, Chalaça, a gente pode chegar lá. Vidigal que era o policial, né? Que hoje tem o Morro do Vidigal, que é uma homenagem a ele. Era onde ele morava. Pertencia a ele, aquelas terras pertenciam a ele. Bom, aí Dom Pedro teve essa indisposição nos dias anteriores, mas no dia do 7 de setembro, não. Ele ainda sentia uma cólica ou outra, tal, algumas dores, mas o padre fala, não, já não tinha mais nada. No dia do 7 de setembro, como você estava? Você estava com caganeira? Não, eu estava bem pra caramba. Eu estava zerado? Não, eu não comia nada daquelas coisas não, porque como viajante do tempo a gente sabe o que né? A higiene não era a mesma, né? Então, Dom Pedro vem subindo a serra, encontra o mensageiro, tá? O mensageiro entrega para ele aquele conjunto de cartas e ele começa a ficar nervoso. O relato do padre é que ele fica um pouco nervoso e ele chama o padre, entrega a correspondência inteira para o padre e pede para ele ler em voz alta. E o padre começa a ler cada uma das cartas para ele, né? A carta da Leopoldina fala um pouco da situação das cortes e termina dizendo para ele assim: preste muita atenção no que o seu conselheiro Bonifácio vai falar. Veja a carta do Bonifácio. Isso estava
escrito na carta, uma recomendação sobre a outra carta. Sim, Leopoldina fala, ó. Já tinha link, já tinha hiperlink, né? Clica aqui no azulzinho que você vai para outra capa. Sensacional. Essa eu não sabia. Falou, ó, preste muita atenção no que o Bonifácio vai te dizer. Claro que era uma consolidação da reunião do Conselho de Ministros, que eles chegaram à conclusão ali. O Bonifácio faz um relato para ele das coisas como estão acontecendo na Europa, tá? E avisa para ele que chegou um navio no Rio de Janeiro, chamado Três Corações, com várias informações que chegaram não por escrito, mas as pessoas relataram que Portugal, lá em Lisboa, estava formando uma tropa grande, 7.000 soldados, para ir para o Brasil. Tipo, eles queriam que o príncipe voltasse, mesmo que à força. Mesmo que ele não quisesse. Pegue-o, coloque no navio e traga para cá. Tá? E em Lisboa se dizia que o destino de Dom Pedro I seria uma coisa tipo irrelevante. A corte ia mandar, junto com uma nova constituição, um novo parlamento, rei e príncipe, sei lá, vai ser contínuo, vai ser alguma outra coisa aí na corte, vocês não têm tanta utilidade. Então, o padre foi lendo essas cartas e o que acontece com o Pedrão? O Pedrão começa a pegar o ar. Começa a ficar puto. Começa a ficar puto. Por quê? Veio também uma carta do seu espião, que era... É fácil lembrar o nome dele, que é o nome daquele primeiro-ministro britânico que ficava tentando negociar com o Churchill com Hitler, que é o Chamberlain. Ah, Chamberlain. O nome do espião era Chamberlain. Chamberlain entregou para ele uma visão também das coisas como estavam acontecendo na Europa. Então, ele juntou esse contexto todo, né? O Bonifácio fala na carta dele que eles querem que voltemos à escravidão, né? Ele fala assim, medidas de água morna agora nada valerão. Dom Pedro já era cabelinho nas ventas lá e o Bonifácio cutucando. Ó, só querendo que você filho escravo. Fazer medida morna não vai adiantar nada. Tal. Então, o negócio era humilhante. Então, o Pedro pega aquele contexto todo, né? Aí ele mete a mão aqui no ombro dele, tinha um símbolo, que era um símbolo português. Lembre, éramos todos portugueses. Sim. Portugueses do continente, portugueses da Europa. Não existia nenhum conceito de brasileiro. Não, éramos todos portugueses. E Dom Pedro I estava vestido com um uniforme da Polícia Militar, tá? Uniforme simples. Você está fazendo uma cavalgada no meio do mato, andando 600 km, você não fica em traje de gala. Um uniforme simples, confortável, mas que ele carregava no ombro aqui um símbolo português, né? Uma fitinha. Ele tira aquele símbolo, joga no chão e fala que não dá mais para continuar. Não dá. O que eles estavam propondo era incompatível para a grandeza daquele Brasil que ele já tinha conhecido. Ele estava viajando pelo Brasil, conhecendo o povo brasileiro, estava extremamente encantado com o Brasil, com a potência que aquilo era. Falei, já era maior que Portugal. Sim. Falei, não faz nenhum sentido voltar ao status anterior, né? Ele pensava, assim como Dom João VI, num império formado por Portugal, formado pelo Brasil, pelos outros países onde havia a presença portuguesa, um império único, sem divisão nenhuma, império grande. Então, quando ele joga aquele negócio no chão e vai proclamar a independência ou morte, a gente tem que dar uma pausa. Porque Fernando Melo, a gente trocou uma figurinha aqui antes do programa, esse independência ou morte... Tem um contexto. Não foi por acaso. Vou juntar duas palavras aqui e vou gritar ali, não. Por mais que Dom Pedro fosse um cara extremamente criativo, escritor, poeta, músico... O cara muito culto. Essa frase não é dele. Cara muito culto. Ele, quando veio de Portugal para o Rio de Janeiro, em 1807, ele veio, tem essa descrição... no navio, sentado lá, cabelo voando ao vento, com um livro. Ele lia a Eneida de Virgílio. E a Eneida, é interessante essa relação, eu nunca vi ninguém falar disso, mas é interessante essa relação da Eneida com a história dos Bragança, porque você vai ver lá o rei, acho que era Príago, o nome do rei de Troia, e eles perdem a batalha para os gregos.
Então o rei pega o filho dele, que é o Enéas, e eles vão para a Península Itálica ali, e ali fundam Roma. E Roma depois cresce, vira a nova Troia, e eles voltam e conseguem derrotar os gregos. Foi o Enéas que derrotou os gregos? Foi a família. Ele não tinha tempo para falar. A família. Então, essa coisa de você sair do seu país, depois você cria um império e depois você retorna, tem uma similaridade muito grande com a história dos Bragança. Só na história humana foi a única vez que aconteceu. Tá? Então, voltando lá ao Independência ou Morte, existe o relato de um cônsul francês que encontrou Dom Pedro I lendo Flávio Josefo, historiador romano. Então, são muitos os relatos registrados de encontros de diplomatas com Dom Pedro I enquanto ele lia livros. Por exemplo, ele era um profundo admirador de Edmund Burke. Ele é muito Burke. Ele e outros, lia de todos os lados, então era muito culto. Então esse historiador, esse diplomata francês, fala que o encontrou lendo Flávio Josefo sobre Massada, que foi uma operação romana lá, de tomada da região, depois da queda lá do Segundo Templo, onde um grupo de judeus, eles se juntam em cima de um... Vocês podem procurar na internet, esse sítio arqueológico existe até hoje, Massada. Eles se juntam no topo de um morro e resolvem que eles vão resistir aos romanos, que eles não serão escravos. Então, chega um momento, o romano começa a construir uma espécie de uma ladeira em direção ao topo de Massada, semanas e semanas e semanas, e o pessoal que está lá em cima olha e fala assim, a gente vai se ferrar. Os caras vão chegar aqui e o que a gente vai fazer? Aí eles falam, nós, escravos, nós não vamos ser, não. Então eles resolvem entre si fazer uma espécie de um sorteio. Como eles não podiam se matar, eles resolvem fazer um sorteio e tira o nome de uma pessoa lá do sorteio, ele matava essa pessoa, aí o outro tirava, matava o outro, matava o outro, matava o outro, foram todo mundo se matando para não se deixar fazer escravo, e sobra um último cara chamado Abiezer Ben Yair, um troço assim, Abinezer Ben Yair, um troço assim. E ele é que faz esse relato, que é o último sobrevivente, e Flávio Josefo conta isso no livro. E os judeus dizem lá que o lema deles naquela hora era independência ou morte. Isso é tão relevante que até hoje as forças especiais do exército israelense prestam juramento em Massada, gritando independência ou morte. Tá? Então, havia sido criada uma loja maçônica no Rio de Janeiro, Bonifácio, que também se chamou Independência ou Morte. Dom Pedro estava lá participando. Ou seja, esse independência ou morte, ele tem um histórico, tem um significado. Não saiu da cabeça dele lá às margens do Ipiranga. Tá? Então, ali naquela situação, cercado com um país querendo que você se torne escravo, é uma situação muito similar ao que Portugal queria com o Brasil. Vocês vão ser cercados, eu estou mandando tropas e vamos voltar ao regime anterior. É muito fácil você fazer essa relação e entender a independência ou morte. Beleza.